Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para poder gravar um vídeo sobre o inversor Howe, híbrido, né? Híbrido porque pode bateria. Mas para poder falar mais especificamente a respeito desse carinha aqui, ó, que é o Smart Meter da Howe também. O funcionamento dele, configuração, como que faz para poder fazer ele funcionar direitinho. Já vou avisando que eu não sou youtuber, eu não sou eletricista, eu apenas busco me informar com os eletricistas, com documentos técnicos para poder tentar fazer a coisa direito e com apoio profissional também, quando é possível. E mesmo assim, eu tô gravando isso aqui porque mesmo com todo o apoio que eu consegui correr atrás, que eu consegui ter, eu ainda tive problema com a instalação. Foi muito custoso, deu muito trabalho para poder fazer funcionar. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, já aviso de antemão. E também não estou muito preocupado com formato e padrões, etc. Eu não sou youtuber, tá? Eu só tô gravando esse vídeo aqui para poder tentar documentar e tentar ajudar alguém também, porque talvez outras pessoas estão tendo a mesma dificuldade que eu tive, porque eu não encontrei fontes o suficiente de demonstração na internet a respeito dos erros que eu estava obtendo e, enfim, eu queria ver o medidor, o Smart Meter medindo direitinho, tá? Então, o aparelho, o inversor meu é esse modelo aqui, tá bom? É o SAN 2000 5KTL-L1, embora o Smart Meter seja compatível com outros também, para poder funcionar 100%, até onde eu sei, tá? Existem uns outros modelos aí, mas até onde eu sei tem que ser esse aqui, DTSU 666-H. Esse traço H aqui, pelo que pesquisei, é a versão específica desse aparelho para Huawei. E ele, o primeiro ponto a abordar é isso, ele é extremamente difícil de encontrar para comprar. Até mesmo fora não é muito fácil, não é barato. E no Brasil eu simplesmente não consegui comprar dele. Procurei as revendedoras oficiais da Huawei e foi super difícil de poder obter. E mesmo no revendedor oficial disse que teria de fazer pedido. E não dava para poder fechar pedido, porque para poder fechar pedido desse cara tinha que ser vários equipamentos, não poderia ser um só, avulso. Enfim, resumo da ópera, eu não consegui comprar ele no Brasil, eu tive que fazer importação direta. Eu cheguei a comprar, na verdade, um outro modelo, que esse sim eu encontrei no Brasil, vou pegar aqui, que é o modelo, esse aqui, ó. O DDSU666-H. Só que ele é menor, vocês estão vendo? Porque ele é monofásico. Aqui ele recebe o L, uma fase, e o N, outra, o neutro, né? Você pode até tentar ligar duas fases ali. Eu acho que talvez funcionaria assim, mas não foi assim que eu consegui fazer funcionar. Consegui instalar esse cara aqui primeiro, mas ele não media. Mas eu acho que... Depois eu vou voltar aqui porque que eu acho que... Desculpa aqui. Por que eu acho que não deu certo com isso, depois eu volto nesse assunto. Mas eu acho que talvez poderia dar certo se eu tivesse ligado fase aqui, ao invés de ter colocado somente uma fase. O sistema aqui em casa ele é bifásico, cada fase 127 volts, tá? Eu sou consumidor da CEMIG, em Minas Gerais. E isso configura uma discrepância em relação ao que esse carinha aqui foi dimensionado para poder funcionar, tá? Porque ele foi dimensionado para funcionar, ele é trifásico, pode ser ligado com duas fases somente, mas desde que cada fase seja 220, o que não é o caso aqui. Mas mesmo assim ele está funcionando, ligando duas fases 127, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê também. Então vamos lá. Quais foram os primeiros problemas que eu tive, os primeiros sintomas, né, que eu tive com esse cara? Eu ligava os TCs, né, que estão conectados aqui embaixo, nesses fiozinhos aqui,
tá? Mas vocês não estão vendo eles aqui por causa que eles estão lá na fase, na entrada da fase. Mas a primeira coisa é que eu não conseguia era, mesmo quando eu entrava no aplicativo, eu vou colocar o print para vocês depois aí, vou até abrir aqui o aplicativo para vocês poderem ver, mas agora vocês já vão ver funcionando, tá? Mas depois eu vou colocar os prints de quando não funcionava. Tá abrindo aqui o Fusion Solar. E aqui, ó, você via que eu tô gerando nesse momento 2.276 e a maioria disso, a maior parte está indo para o grid, se vocês prestarem atenção, e somente o consumo tá ali de somente 0.215, que é o que está acontecendo mais ou menos real aqui em casa agora. Mas anteriormente não ficava assim antes, com os erros, né? Ia tudo pro grid e o consumo ficava 0.00 alguma coisa, completamente irreal, como se não tivesse nada, realmente nada conectado aqui, somente uma fuga de energia talvez. Então, isso era um dos sintomas. Então, se você está com esse problema também, de aparecer, eu vou tentar colocar um print de como era antes, tá? Se você está com esse problema, a causa pode estar aqui, eu vou explicar para vocês o que pode ser. Outro problema que às vezes pode acontecer é o consumo aparecer como se fosse o PV, né, a produção solar dividida por 2, aí vai ficar consumo 50% e grid 50%, e também é uma anomalia, tá, esse cenário, onde mostra 50% consumo, 50% ali de grid e o total soma como se fosse o PV, também é uma anomalia. É um sintoma que o sistema não está funcionando bem. Outra coisa que também é uma anomalia é você vir aqui, ó, no seu Smart Meter e ver em sol pleno, né, igual está acontecendo, mais ou menos pleno, está acontecendo agora, você pode apertar aqui até você chegar na potência A e B. Vamos lá, fica no finalzinho. Aqui, ó, potência A, tá vendo? Ela tá negativa e potência B também tá negativa. O correto é esse, tá? Que esteja negativo, porque significa que eu tô injetando no instantâneo agora. Então, se ela tá negativa é porque eu tô injetando agora. Aqui é o total, tá? De importação, tanto que eu peguei do grid, exportação é quanto que eu tô injetando, total, tô mostrando aí. E se ela estiver positiva, significa que eu estou consumindo do grid, o PA e PB. Então, se você está vendo que está injetando ali, você está com sol pleno, isso é outra anomalia, é um sinal que ele não está funcionando bem, tá? E outro problema que pode acontecer é você ver o PA positivo e o PB negativo, sabe? Incoerente. Ou então o PB negativo e o PA positivo. Isso é muito improvável de acontecer numa situação real, que não tiver com uma anomalia, pelo menos, porque seria como se uma fase estivesse consumindo e a outra fase estivesse injetando. Cenários em que isso pode acontecer de verdade são muito raros. Tá? Então, é mais certo que se tiver isso acontecendo também é indicativo de problema. Vou explicar o porquê aqui. Então, vamos lá. Quais foram os erros que eu tive aqui por ordem? O primeiro erro que eu tive foi isso aqui. Eu fui pela versão monofásica, né? Foi o que eu tinha achado no Brasil para poder comprar. Aí tentei fazer funcionar, não consegui, testei testei durante um bom tempo, não consegui fazer funcionar muito bem. Aliás, ele instalava, funcionava, detectava no aplicativo, mas não detectava o consumo corretamente. Então, eu decidi trocar, decidi tirar e correr atrás dessa versão aqui, que é a versão trifásica maior. Foi muito difícil comprar, eu acabei optando por comprar no eBay, não foi barato, tá? Não foi barato mesmo. Ainda ficou mais caro do que eu esperava, por causa que o envio foi via DHL. Esse aqui foi semi-novo, tá? Não foi novo, o envio foi DHL lá da Alemanha.
E a DHL cobrou mais um tanto de taxa em cima que eu não esperava que fosse cobrar. Então, essa brincadeira aqui ficou em torno de R$ 1.000 mais ou menos. Isso pra mim não é nem um pouco barato, tá? Para poder medir o consumo ali. Então, eu recomendo, se vocês tiverem como comprar no Brasil, de repente pode ser mais interessante, ou se estiverem para fora, voltar e trazer um na mala, melhor. Então, primeiro foi a versão que não estava adequada. O segundo ponto foi a ligação do neutro, que essa conexão aqui não estava acontecendo aqui em cima, tá vendo? Esse neutro aqui, ele não estava ligado. E outra coisa, o pessoal que instalou para mim aqui, aparentemente, um outro eletricista que veio aqui me informar, parece que o neutro estava vindo junto com terra, ou o neutro também estava sendo terra, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas enfim, aí depois ele puxou o neutro mesmo, trouxe para cá, e aí a gente fez a conexão dele aqui, e antes não estava aqui. Então a primeira coisa foi fazer isso. Então é uma coisa que você pode corrigir, colocar o neutro lá no terminal do neutro, quando você estiver tentando colocar. Não tenta fazer sem neutro, pode ser que não dê certo se você fizer assim. O próximo problema que eu tive foi que, lembra que eu falei que às vezes acontece de ter somente um pouquinho de consumo aparecendo, ou tipo, somando o consumo fica aparecendo como se fosse o consumo, mas o grid fica sendo o total que está dando ali na produção. Isso é um sintoma de anomalia, que as suas polaridades não estão legais aqui embaixo, tá? Então, de duas uma, ou as polaridades aqui não estão legais, e aí você tem que abrir aqui. Eu não estou conseguindo abrir aqui com uma mão somente, você tem que abrir aqui, tá, beleza. Acessar os bornes e fazer a conexão correta, como que eles estão vindo lá dos TCs, tá? Ou se não for isso, a posição dos TCs, a direção dos TCs, elas podem estar invertidas, tá? Por causa que a setinha que vem gravada no TCzinho, eu vou colocar um print para vocês aqui, ela tem que sempre apontado para carga. O que isso quer dizer? Está apontado para casa. Então, é como se a fase estiver vindo da rua, né, da concessionária, né, em direção à casa. Então, ao quadro, né, de distribuição da casa. Então, depois do quadro geral, aquele quadro interno que fica dentro de casa. Então, a seta tem que estar apontada para essa direção. Se não tiver, pode aparecer uma dessas anomalias aí lá no Fusion Solar, tá? E aqui embaixo também a polaridade aqui tem que estar corretinha. Teve uma ocasião que o meu estava mostrando o PA positivo e o PB negativo, por exemplo. E aí eu fui descobrir, trocando aqui a polaridade, que era por isso, por causa que um dos fios estavam trocados aqui e bastou trocar eles para poder voltar a polaridade tá correta, e mostrou PA e PB negativo aqui. Só que isso não foi o suficiente para poder resolver. Mesmo assim, não aparecia o resultado lá no Fusion Solar. Por que que não aparecia? Por quê? Vou mostrar para vocês aqui um desenhozinho aqui, tá? Aqui tá o poste na rua, a ligação vem para minha casa, tá? Vou colocar aqui, tá? E aqui está o padrão de casa, e do padrão mas ele vem aqui para o quadro de distribuição. Do quadro de distribuição para frente costuma haver todas as derivações que você pretende fazer em casa para poder levar energia para todos os cômodos. Só que no telhado aqui de casa já havia uma derivação que eu não sabia antes de chegar aqui no quadro. Então já havia uma derivação aqui que puxava energia para a garagem, que puxava energia para o portão da garagem, para a campainha, para tudo mais, tá? Como já havia essa derivação aqui antes de chegar aqui no quadro, eu não pegava a energia toda. Eu também não conseguia capturar a energia adequadamente que chegava aqui na casa. Por quê? O TC, ele estava vindo através de uma derivaçãozinha dessa aqui, tá? E indo para esse quadro aqui. Vocês estão vendo? Tá vendo? Ali tem fase chegando.
uma derivaçãozinha dessa aqui. Aí os caras instalaram o TC aqui, dentro desse quadro. Os TC, os aparelhinhos mesmo, né? Pretinho, tava tudo amontoado aqui dentro. Aqui. E aí, aqui colocar aqui o quadro solar, vou colocar um S aqui de solar. O que acontece? Quando eu estou consumindo energia do grid, que é o normal, que vai acontecer, que eu não vou consumir energia toda solar à medida que eu vou gerando, tá, gente? Esquece, isso não acontece. Acontece somente através do princípio físico, tá? De menor resistência. Então, se eu estiver gerando muito e eu tiver com muito consumo de energia durante um dado momento, pelo princípio de menor resistência da física, a energia ela vai correr para os equipamentos aqui domésticos antes de ir para a CEMIG. Fora esse caso, ele vai sempre para grid e eu vou estar sempre consumindo do grid, tá? Esse aqui é o grid. É a concessionária. Então, por via de regra, você sempre está consumindo a concessionária. Só que eu não via esse consumo acontecendo lá no Fusion Solar. O TC estava instalado aqui, os dois TCs, fazendo a medição. Estava abraçando aqui uma fase, abraçando a outra fase, certo? Fazendo a medição aqui. Só que o consumo estava aqui, não estava aqui. O TC estava depois ou seja, o TC estava depois da derivação. Ele tinha que estar antes da derivação, tá? TC1, TC2. Eles tinham que estar antes da derivação. Então foi isso que eu fiz. Eu subi lá no telhado, reposicionei os TCs e coloquei os TCs para depois da derivação, para antes da derivação. E aí, feito isso, ficou mostrando corretamente o consumo aqui. Eu posso vir aqui, ó, dentro da opção de consumo, pegar aqui por mês. No mês passado, olha só, tá mostrando 339 foi consumido. Uma parte foi consumida, igual eu expliquei, né, pelo princípio da menor resistência, então o consumo instantâneo ali que eles chamam, e o restante foi consumido pelo grid. Mas se não tivesse consumo, tá vendo? Mas o TC estava, o Smart Meter estava instalado aqui, ó. No mês de março estava instalado, no mês de fevereiro estava instalado, mas mesmo assim não marca, tá vendo? Só que ele já estava instalado. Somente agora, realmente em maio, que eu consegui fechar um mês completo com a medição. A posição do TC lá estava muito errada e aí não dava para poder ter a medição correta. Qual foi o outro erro que estava me impedindo ver corretamente no TC? No Fusion Solar, isso aqui que vocês estão vendo é atualizado pela API da Huawei. E a API da Huawei, por padrão, ela comunica apenas de 5 em 5 minutos. E mesmo sendo de 5 em 5 minutos, ela não atualiza instantaneamente a cada 5 minutos. Ela mede a cada 5 minutos. Mas até que atualiza aqui na interface de usuário, às vezes ela leva 6, às vezes ela leva 7 minutos. Eu estava testando aqui, já vi casos nos meus testes que estava levando até 8 minutos para poder atualizar. Ou seja, como que normalmente você faria o teste, né? Você vinha aqui, ligava tudo direitinho, ia lá dentro da casa, ligava um chuveiro, ligava um turbo ali na geladeira, um ar-condicionado, para poder ver se ia mudar aqui. Só que não mudava logo de cara, mas não ia mudar mesmo, por causa que a atualização não é dinâmica, não é instantânea. E aí, se você quiser medir e ter certeza que está funcionando, o que você precisa fazer? Você precisa vir Services, aí você vai Device Commissioning, tá? Você precisa conectar no dispositivo do inversor. Aí sim, nessa tela aqui, você consegue medir em tempo real. Então, se você vem em Monitor, se não me engano, eu acho que é Monitor mesmo. Aqui, ó. Você vem em Monitor. Você tá vendo ali, ó, o consumo que você tá tendo, ó. Tá vendo? Tá fluindo ali do painel lá de baixo, tá vendo a setinha vindo aqui por baixo, subindo. E lá de cima tem o grid mostrando quando que você tá
mandando pro grid e o que você está consumindo embaixo também. Tá vendo a casinha ali embaixo? Ó? Então, poucos segundos ali já atualiza. Mas é nessa tela aqui, ó, direto dentro da caixa do inversor. Porque isso aqui acontece localmente. Isso aqui não tem que passar pela API da Huawei. Mas se você for lá na outra interface, naquela interface primeira lá bonitinha de instalador, ou mesmo residencial, essa interface aqui, ou essa interface aqui, as duas passam pela API da Huawei. Então, serve para quê? Para você poder fazer uma automação, uma integração com o Home Assistant, com o que quer que seja, tá? Ou então para você ver no dia a dia assim, tudo mais sem compromisso, sem muita criticidade, vamos colocar assim. Mas se você quiser ver os dados mesmo ali meio que o mais rápido possível é naquela outra tela. Então, se você está instalando, tá? E tá tentando medir dessa forma, fazendo aqui a instalação, indo lá chuveiro, corre aqui e vem aguarda ver se aparece, não vai mostrar, meu amigo. Não vai mostrar. Você vai acabar vendido aí no jogo, você não vai conseguir estar validando se a sua instalação está funcionando ou não. Você precisa ir na outra telinha para poder ver, tá? Porque senão você vai acabar pensando que não está mostrando direitinho. Uma outra forma que você tem também de poder conferir, né? Mas aí você vai precisar de avaliar mais no longo prazo, e aí você vai ter que ter a paciência, olhando aqui em estatística, porque quando você entra aqui no consumo, depois vamos supor que você deixa aí uma semana ligado, ou um dia ligado que seja, vai mostrar, quando você vier aqui no dia anterior, o consumo do seu dia anterior. Aí se mostrar o consumo razoável, né, que você imagina que você pode ter tido, se estiver batendo mais ou menos com o que rodou lá no leitor lá da concessionária, por exemplo, aí beleza, tá? Mas se você for conferir instantaneamente, tá, é naquela outra telinha lá que você tem que ir. Se você encontrou esse vídeo, pode ser que você tenha aí uma nova tentativa aí para poder fazer dar certo aí sua instalação, tá bom? Do Smart Meter, e conseguir medir direitinho o seu consumo e balancear a sua carga aí direitinho na sua instalação aí, beleza? Sei que o vídeo ficou uma bagunça, tá tudo atrapalhado mesmo, mas eu avisei do começo, eu não tô nem aí, viu? Eu espero poder ajudar no final, beleza? E tamo junto aí, valeu!